Recentemente no Twitter houve uma discussão sobre qual arte era melhor, a arte genial de Berserk do Kentaro Miura ou a Abaporu de Tarsila de Amaral. A discussão foi criada pra zombar do Abaporu, claro. E o objetivo da pessoa que comparou as duas artes, mostrando uma página de Berserk de um dragão e o Abaporu, era deixar implícito que o Abaporu é uma obra que é muito importante pra gente como país, mas é extremamente inferior a uma página aleatória de Berserk, dizendo que a arte é sobre o que é belo e o Abaporu é feio. Pois é, essa é uma discussão extremamente superficial, mas que também denigre muito as duas obras, Berserk e o Abaporu. A arte é subjetiva. Parece óbvio, mas pra muita gente não é esse o caso. Beleza é subjetiva. O Abaporu, a nível técnico de desenho, realmente é inferior a qualquer página de Berserk, como um todo, qualquer uma. Com certeza o Kentaro Miura passou muito mais tempo desenhando qualquer página de Berserk do que a Tarsila de Amaral passou desenhando o Abaporu. Na verdade, o Kentaro Miura passou mais tempo desenhando Berserk do que a Tarsila de Amaral poderia passar desenhando 20 Abaporus. Porém, a questão não é essa. O que faz o Abaporu ser tão importante e bonito de sua forma é o significado por trás dele. O Abaporu é muito mais do que só um desenho feinho. E Berserk também é muito mais do que um mangá com arte de dragãozinho, e por isso essa conversa denigre as duas obras ao mesmo tempo, porque diminuem ambas as obras. O meu ponto é que não existem imagens do dragão do Berserk em livros de artes, livros de história. O dragão do Berserk não foi uma parte fundamental da história de um país, e isso é muito importante de se levar em conta. Não se mede a importância de uma obra de arte ou a beleza dela pelo fator técnico, porque essa é uma forma muito superficial de se enxergar aquela obra de arte. Fazendo isso, você está diminuindo Berserk, porque você insinua, você deixa entender que a única beleza que tem em Berserk é a beleza técnica. E as pessoas do mundo inteiro que leiam Berserk sabem que não é só beleza técnica que tem aqui nesse mangá. Mas quando você olha de uma forma tão superficial pra essa arte tirada de Berserk, você deixa entender que Berserk em si é superficial. Todos sabemos que não é o caso. Berserk não é sobre dragãozinho, mas quando você pega uma página e compara a beleza dele com a da Abaporu e diz que a beleza de Berserk é superior por causa disso, você deixa implícito que o que existe em Berserk é superficial, é artificial. Você diminui a obra de arte que é Berserk ao dizer que a beleza dele se resume a um dragãozinho, a páginas bem desenhadas, é só isso, e não é esse o caso. Então eu não tô aqui pra defender apenas o Abaporu, mas pra defender também Berserk, porque essa discussão diminui as duas absolutas obras de artes que ambas são. Pra começar a falar sobre significado, a gente tem que entender que o Abaporu é um presente pra um amigo da Tarsila de Amaral, e ele significa uma valorização da miscigenação brasileira. Ele valoriza a multiplicidade da nossa cultura, ele é uma homenagem à nossa capacidade de sermos gigantes como um país e como cultura, ao ponto de sermos tão diferentes uns dos outros e ainda assim sermos o mesmo povo. É uma carta de amor aos diferentes países que nós temos dentro do nosso Brasil, os diferentes países dentro de um país só. O Abaporu é uma obra de arte que homenageia a nossa capacidade até mesmo de termos uma discussão como essa, se uma obra de arte japonesa é de alguma forma superior a uma obra de arte nacionalista, porque o Abaporu é sobre a nossa capacidade de absorver, entender outras culturas de fato e termos tanto respeito por elas como temos respeito pela nossa, mesmo que seja uma obra de arte de outro país, ou seja, outra cultura, outro povo, uma história completamente diferente. Então o que a pessoa que começou a discussão não entende ao comparar o Abaporu com o Berserk é que o Abaporu está comemorando a capacidade dessa pessoa poder admirar uma obra de arte que vem de outra cultura, de outro país. Ele admira a capacidade dessa pessoa de adorar uma arte de outro país acima da obra de arte do seu próprio país, você sabe, uma obra de arte nacionalista, feita por uma autora brasileira. A miscigenação do brasileiro é tão forte nas nossas entranhas que todos os dias a gente entende mais um pouco sobre diferentes culturas. E nós passamos a admirar elas e levar elas para as nossas vidas também. E é isso que faz uma pessoa amar tanto o mangá japonês, que é cheio de iconografias japonesas, e é essa capacidade de poder amar outras culturas que o Abaporu tá celebrando ao existir, ao ser feito, ao ser criado pela Tarsila de Amaral. E isso a gente tá falando sobre o próprio Berserk, que é um mangá criado em cima de uma mitologia e cultura e história europeia. Um mangá onde os painéis das páginas são desenhados com base nos quadros das obras de arte feitas por artistas europeus de diferentes séculos na história. Um mangá com uma história que é extremamente baseada nos conceitos filosóficos de um filósofo alemão. Se o Abaporu existe para comemorar a multiplicidade da nossa cultura por sermos todos tão diferentes, mas ainda sermos um, afinal, um é tudo e tudo é um, como disse em Fullmetal Alchemist, então a existência do Abaporu também comemora a capacidade de um homem japonês absorver tantos detalhes de outras culturas e criar sua própria história através disso. Não tem como dizer que isso não é bonito, não tem como dizer que isso não é belo, não tem como você dizer que isso não é arte, porque isso aqui é definição de arte. E muito menos tem como você comparar isso, esse significado, com o significado de outra obra. Eu não tô nem dizendo uma coisa extremamente revolucionária, que nós aprendemos sobre Abaporu ainda quando crianças na escola, nas aulas de arte ou o que seja. Eu entendo que quando somos crianças,
crianças, nós não entendemos conceitos abstratos. Nós não entendemos o que é belo baseado no que não é palpável e não tá na nossa frente. Então nessa época o Abaporu é só um desenho feio, mas quando você cresce, você ganha a capacidade de entender pela experiência o que a obra significa em todas as suas nuances. E por isso a discussão se torna tão rasa quando a gente compara Abaporu a nível técnico com qualquer outra obra de arte. O Abaporu já é belo a partir do momento que você entende que ele é um presente da Tarsila de Amaral para um amigo. E só isso já dá para ele toda a beleza do mundo em um simples gesto. E isso não pode ser comparado de forma alguma com qualquer outra arte. Não se pode comparar, não se pode quantificar o valor, a importância de um gesto na vida de outras pessoas. Não se pode comparar o valor, o tamanho, a importância de um gesto na vida da pessoa que fez esse gesto em si. Agora, Berserk é sobre viver em um mundo onde Deus nos abandonou. É sobre procurar esperança no que você pode fazer hoje e não no que você espera que outras pessoas ou entidades façam por você. É sobre pessoas vivendo os mais absolutos traumas que você possa imaginar e ainda tendo a força para seguir em frente. Sobre pessoas fortes o suficiente para se arrastarem para fora do seu próprio inferno em um mundo onde não existe céu. O único céu na frente deles é na verdade o maior obstáculo desses personagens, porque só quem habita nos céus de Berserk são os falcões e os anjos caídos. Em Berserk, a mão de Deus não passa de um grupo de demônios que não enxergam valor na existência da humanidade, que na verdade são alimentados pelo absoluto pior que existe nos seres humanos. O tempo que você passa orando com as mãos fechadas é o tempo que você poderia pegar uma espada para se defender. Essa é uma frase do Guts que descreve de uma forma certeira todo o sentido da obra inteira de Berserk. Berserk é sobre filosofia, principalmente as ideias de Nietzsche, como a teoria do super-homem, o eterno retorno, a ideia de que Deus não está mais vivo e o niilismo como um todo. Nietzsche em si, que passou a vida inteira achando sua existência completamente miserável e frustrada, e só no final dela ele foi capaz de achar beleza na própria vida. E é essa jornada que existe em Berserk, é essa história sendo contada. É por isso que eu digo que Berserk nunca foi sobre dragãozinho, sobre o desenho bonito que tá na sua frente, que é extremamente bem desenhado a nível técnico, extremamente virtuoso, mas não é só sobre isso. Esses desenhos que estão na sua frente, que é tão lindo, é tão bem feito, são todos feitos para carregar a história, são um veículo para que essa história seja contada. Mas essa história nunca foi só sobre isso, nunca foi só sobre dragãozinho, e você diminui a isso quando você compara o Abaporu com uma página de Berserk mostrando que tem literalmente apenas um dragão bem desenhado. Você diminui a importância, o significado e os sentidos que existem na obra do Kentaro Miura. Berserk nunca foi sobre dragãozinho, nunca foi sobre apenas a arte perfeita do Kentaro Miura, mas sim sobre a história que ele quer nos contar, sobre a história de um mundo devastado, de uma humanidade repugnante, baseada em um período real da história da nossa humanidade, que aconteceu na vida real. Um período da nossa história em que o mundo foi desse jeito, os demônios eram reais e tomavam a forma de humanos no campo de batalha. Berserk é sobre pessoas achando esperança nesse mundo, achando amor e carinho e cuidado nesse mundo, achando gratidão na sua jornada por esse mundo, mesmo com todo o sofrimento que você possa imaginar. E se esse período da nossa história foi real no sentido das pessoas serem tão ruins e repugnantes, períodos de guerras e por aí vai, então também é real a história que Berserk quer nos contar sobre as pessoas durante esses períodos de guerra querendo achar um sentido na vida delas. Você diminui muito Berserk ao comparar com Abaporu, uma obra cheia de significado com um painel de um dragão, e dizer que ele é melhor simplesmente porque ele é mais virtuoso de um ponto de vista técnico. A arte é subjetiva, a beleza é completamente subjetiva. A arte existe para que nós possamos dar um significado a ela e consequentemente dar um significado para as nossas próprias vidas e nossa existência como um todo. Você pode achar que sim, mas você não ganha absolutamente nada avaliando as coisas de um ponto de vista técnico ao invés de subjetivo. Avaliando as coisas de um ponto de vista em que quer achar uma coisa superior a outra ao invés de achar a sua própria interpretação. Existe um conceito filosófico de Fullmetal Alchemist chamado A Verdade, que é uma entidade que você só consegue encontrar dentro de você, que não tem aparência alguma, e essa entidade diz o seguinte: eu sou chamado por muitos nomes, sou o mundo, sou o universo, sou Deus, sou a verdade, sou tudo, sou um, e eu sou você. Eu mudei um pouco de assunto falando de Fullmetal porque é sobre isso que no final se trata essa discussão. Não existe uma coisa mais bela que a outra, não existe arte superior à outra, não existem pontos técnicos, estéticos ou narrativos que façam uma obra de arte ser superior à outra. Existe apenas a verdade é você, é o que você interpreta, é o que você tira de melhor da arte que você conhece e que você ama. Ambos o Berserk e o Abaporu são obras de arte que nós temos a sorte de podermos conhecer no nosso tempo de vida simultaneamente, que é uma coisa que
ambos os autores não puderam fazer no tempo de vida deles. Muito superficial, é muito infantil você querer comparar qual tem o desenho mais irado, ao invés de querer aproveitar os dois na sua maioria. Ao invés de aproveitar a oportunidade que você tem de poder apreciar as duas obras de arte no mesmo tempo de vida, que é um privilégio absurdo que nossos ancestrais não tiveram, e eles, inclusive, os autores, também não tiveram. Bom, enfim, esse foi o vídeo. Obrigado por assistir até aqui, e é isso. Tchau, tchau.